E aí, tá animada? Já começou a desenrolar os seus sonhos? Esse vídeo é um pouquinho diferente do que você já assiste aqui no canal. Eu conversei com a Chay Carione. A Chay é mentora de negócios e ela desenvolve líderes com o seu potencial, que eles têm de melhor para desenvolver. A Chay consegue identificar isso e transformar líderes em pessoas de impacto, pessoas que mudam, que revolucionam o ambiente que eles vivem. E a Chay conversou comigo, ela participou comigo de uma live que eu tô sempre fazendo toda semana no meu Instagram. Se você ainda não me segue, vem aqui no meu Instagram, Naira_Valentim, me segue lá, aproveita todas as dicas que eu trago lá pra você começar a desenvolver o seu negócio também. E que nessa live a gente conversou sobre tudo, sobre negócio, sobre família, sobre como começar a empreender, como perder o medo de começar a empreender, como tirar do papel os seus planos. E com certeza tem alguma coisa importante para você nesse vídeo. E se você quiser ver essa live completa, rica, cheia de conteúdo, ela tá lá no meu Instagram também, no meu IGTV. Agora vem com a gente e aproveita de todo esse conhecimento que a Chay compartilhou comigo. Dos valores mais fundamentais também que a gente vê no brasileiro, e vocês também sabem muito bem disso, é a busca pela segurança, né? A segurança financeira. Então, nossa, como é que eu vou empreender se eu não vou ter mais o meu salário, não vou ter mais o meu 13º? Então, até uma dica que eu dou é começar a empreender enquanto está empregado, fazendo algo junto. Eu comecei a treinar e a desenvolver pessoas enquanto também estava no banco. Naquela época, eu não cobrava, eu não podia cobrar, porque eu tinha um contrato de ética com o banco e eu atendia pro bono, o que foi excelente, porque eu fui tendo cases, né? Fui construindo casos de sucesso. E eu costumo dizer que quando se trabalha de graça, a gente precisa parecer que está cobrando R$1 milhão, porque aí é que a gente tem que dar o nosso melhor. Mas serve como experiência. O empreendedor ele precisa ter vontade de fazer e não ter preguiça, porque não é fácil. Não é. Eu sempre falo que para você empreender, você vai atrás de um sonho, mas você vai abrir mão de outros. E no meu caso, às vezes é sono também, né? Você pode abrir mão do seu sono. Tomara que seja só o sono físico, né? Não o sono de preocupação. Mas é um tempo de sono, né? Você vai acabar com outro tempo. Eu ia falar exatamente sobre isso agora também, que você falou já no finalzinho agora, sobre a segurança. Conseguir se desprender desse pensamento. Mas o meu dinheiro já está seguro aqui no meu emprego. Eu tenho uma carreira brilhante. E eu vou abrir mão. Como é que vai ser isso, né? Mas assim, o que eu posso dizer é o seguinte, que se a gente faz um bom planejamento, o que acontece? A maioria das pessoas começa a empreender sem direcionamento, sem apoio, sem trocar com pessoas que já têm mais experiência, sem um guia, sem um líder. Porque quando a gente está no nosso emprego, geralmente a gente tem um mentor, um líder, um gestor, alguém que nos apoia, nos direciona, nos corrige, né? Nos dá feedback. E aí, quando a gente vai empreender, ou a gente arruma um sócio que tem só o mesmo sonho e não tem a mesma, né? E a gente acaba indo empreender sem muito apoio. Então, é muito importante a gente ter apoio de pessoas que já tenham essa experiência, porque é nessa hora que, se a gente fizer um bom planejamento, eu posso dizer o seguinte: a minha meta inicial, quando eu fiz a minha transição, era que no primeiro ano eu não precisasse usar o dinheiro do meu trabalho, né? O dinheiro da empresa, né? Então, eu não precisasse tirar um prolabore. Então, eu fui trabalhando, eu tinha um bebê recém-nascido, quando eu comecei a empreender aqui. Aí eu realmente não podia encher minha agenda. Eu tinha uma cliente por dia, 2 sem cliente, porque tinha a questão do sono. Ele era recém-nascido mesmo, entendeu? Ele era recém-nascido. Então, eu não podia ter muitos clientes e também estava começando, não podia cobrar muito, né? Nem sabia cobrar direito. Então, nesse período, eu tinha planejado 1 ano de renda daquela minha segurança que eu tinha, que era da minha rescisão, para eu viver. Então, a minha meta era não precisar depender do meu novo trabalho para viver. Isso é legal. Ou seja, ainda era o meu plano B. No segundo ano, a minha meta era chegar no mesmo salário que eu tinha lá. E no final do ano eu cheguei.
No terceiro ano, eu tripliquei a meta. No terceiro ano, eu estava ganhando 3 vezes mais do que eu ganhava no banco. E isso realmente é possível se a gente mantém. Olha, são 3 anos. Se mantém o quê? Agora eu já estou no 5º ano. Se a gente mantém o quê? O planejamento, a calma, a paciência e continua aprendendo. E nem sempre a gente vai acertar. Às vezes, chegou uma época que eu achei que eu ia ser coach de determinado nicho. E não fui. Eu precisei me readequar, entendeu? Uhum. Tudo isso é possível. E você falou que demorou 3 anos para conseguir a primeira meta, que seria, assim, dos teus sonhos, né? Que seria 3 vezes o teu salário. Eu trato muito isso como adiar uma recompensa, né? Tem gente que acha que vai começar ganhando 3 vezes o salário, empreendendo já no primeiro mês, no primeiro ano, e às vezes desiste, né? Porque não sabe esperar, ou já quer se recompensar por aquilo, pelo trabalho, pelo esforço, pela decisão que tomou de mudança, já de início. E isso atrapalha muito, né? As pessoas a começar. Exatamente. Na verdade, você falou uma coisa que é fundamental, Naira, que é assim, o dinheiro ele vai entrar, ele vai vir. Até muito mais do que a gente até às vezes esperava. Só que a gente precisa entender que no início esse dinheiro não é da gente, ele é do negócio. Então, pensar como empreendedor não é mais pensar como um funcionário, é diferente. Né? Então, tem o estoque, se você está vendendo um produto, tem o marketing, tem a equipe, tem os custos fixos iniciais. Mas hoje a gente tem formas e formas de começar a empreender com o mínimo possível de custo. Uma das coisas que eu fiz foi essa. Eu comecei a empreender com o mínimo possível de custo. Eu queria muito ter um marketing, eu queria muito ter um site legal, um branding legal, uma identidade legal, porque eu já vinha de uma estrutura de banco e eu já entendia que isso era muito importante. Uhum. E o que eu fiz? Eu fiz uma permuta com uma empresa, com uma grande agência de um amigo meu. Hoje nós somos muito, muito amigos, que é o João Paulo. A gente fez eu pedi um orçamento para ele, porque ele é pai de uma amiguinha do meu filho da escola. E ele tinha uma das maiores agências daqui da cidade. Eu pedi um orçamento por uma questão até de respeito ao pai do amiguinho do meu filho, né? Uhum. E ele foi muito gentil comigo e ele me respondeu o orçamento dizendo assim: olha, eu gostei muito do que você escreveu no e-mail e eu proponho a gente você treinar a minha equipe e a gente faz o teu branding. E eu treinei a equipe dele por uns 6 meses, eu acho, quase um ano. E eles fizeram todo o material para mim, todo o site. Então, quer dizer, a gente tem que ter esse tipo de negociação, de ousadia, de não ter medo, né? De dizer sim para as oportunidades também que aparecem. Isso que é difícil, mais complicado, né? A primeira empresa que eu comecei foi a empresa de brindes, quando eu comecei, assim que eu cheguei em Brasília. Foi assim, uma permuta também. Eu comecei a fazer brindes para casamento, chinelos personalizados. E aí, o Geda faz site, né? O Geda é programador, fazia. Ele sabe fazer, mas só faz os nossos agora, né? E eu ofereci o site para uma empresa de Teresina, que a gente é de Teresina, eu estava lá em Teresina e ofereci para o Geda fazer o site dela. E ela não precisava pagar, ela estava muito interessada, queria muito ter um site. E eu peguei o pagamento do site em chinelo. Comecei a vender aqui em Brasília. Aí fiquei, depois, em um mês eu fiz o dinheiro do site, e aí depois do segundo mês eu já vendi mais, continuei vendendo, e aí depois comecei a pegar a matéria-prima dela, e montei uma serigrafia aqui, que eu já personalizava tudo por aqui, e assim foi. Depois eu fui para chinelo, fui para caneca, camiseta, almofada, fui aumentando um monte de possibilidade de fazer brinde também, mas foi muito bom, porque nem a ideia eu tinha de como era que eu ia começar uma empresa de brindes. Eu queria começar alguma coisa. Como que eu posso começar? E como eu tinha acabado de casar, eu estava mergulhada nesse mundo de noiva, né? De lembrancinha, de cerimonial, de que ia muita coisa. E aí até que a gente viu uma oportunidade nisso daí. Foi muito legal. Foi muito bom para começar. Você tem um vídeo, né? Ensinando as pessoas que querem começar a empreender como encontrar o produto ideal, que às vezes não é o primeiro produto ideal, que é o ideal, né? Essa empresa foi muito boa. Já teve pessoas que me perguntaram, que falaram, comentaram nos vídeos, por que esse negócio era tão bom e você não está trabalhando nisso até hoje? Porque foi o primeiro, foi o começo.
É isso que eu digo para as pessoas. Eu te digo o que é legal para você começar, mas não quer dizer que vai ser o seu negócio a vida inteira. E nem quer dizer que você vai acertar no primeiro, né?